Olá pessoal, então continuando aí a falar sobre essa ideia dos conceitos fundamentais em Lacan, dentro da nossa perspectiva de fazer uma breve introdução para a gente aprofundar nessa discussão do que é o inconsciente, de como funciona a nossa mente, a primeira frase que eu vou trazer é a ideia do Lacan de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, tá certo? Quando Freud estudou o inconsciente, ele fez todo o seu estudo baseado num método hipotético dedutivo. Ele trabalhava com seus clientes na clínica, naquela época o seu professor Breuer, ele já falava da possibilidade aí de uma cura pela fala, que foi uma relação que se estabeleceu devido ao contato do Breuer com a Ana O, que foi uma das pacientes aí clássicas para o começo da psicanálise, né? O Lacan ele já surge alguns anos depois e ele vai trazer toda uma outra, digamos assim, fundamentação para a psicanálise, que já vai ser baseado em estudos mais modernos, vai ser baseado na linguística, vai ser baseado também numa série de pesquisas científicas novas que vão surgindo, tá bom? Então a psicanálise de Lacan, ela é contemporânea a uma outra época bem posterior aí, então, né? A época de Freud, tá bom? Então é importante a gente ressaltar isso, né? É importante ressaltar também que existiriam várias leituras no sentido da psicanálise, não existe uma psicanálise única, né? E na época, por exemplo, de Lacan, ele era representante de uma linha de psicanálise, de uma linha interpretativa, e existiam vários outros autores, inclusive isso fez com que ocorressem algumas digamos assim, algumas contendas, alguns conflitos no movimento psicanalítico, né? Então, nesse sentido, Lacan ele foi até, inclusive, muitas vezes rechaçado por um movimento psicanalítico mais tradicional, né? Que era mais, né, na sua perspectiva, era mais freudiano, né? Mas o Lacan ele se propõe a fazer uma releitura de Freud e ele traz essa ideia de que o ser humano, na medida em que ele fala, ele vai se constituindo como pessoa, né? Então, nesse sentido, o inconsciente ele se estrutura como linguagem. E só é possível a gente reconhecer o inconsciente quando a gente está ali, o inconsciente por excelência, o inconsciente psicanalítico, digamos assim, quando a gente está ali numa relação analítica, né? Quando surgem e são analisados aqueles xistes, aqueles sonhos, aqueles simbolismos que o inconsciente vai trazendo na dimensão dessa fala dentro de um contexto de análise. É possível, né, o Freud já falou disso na sua Psicopatologia da Vida Cotidiana, é possível a gente perceber xistes, esquecimentos, lapsos de linguagem no nosso dia a dia comum. Mas para o Lacan, quando a gente não analisa esses lapsos, eles acabam, digamos assim, como se fosse uma porta que eles acabam sendo uma porta que se abre, mas que ao mesmo tempo se fecha, e a gente não aprofundou, então não deu realmente vazão para essa criação desse inconsciente, que se cria na medida em que ocorre realmente a relação analítica, ocorre realmente aí a dimensão da transferência, que seria um conceito já bem mais aprofundado nesse contexto da psicanálise, tá bom? Mas então, na medida em que o ser humano fala, essa fala ela vai estruturando a dimensão de um saber, que seria esse saber da mente consciente, mas existe todo um outro saber que funciona como contexto, que seria esse saber dessa mente inconsciente, que seria o inconsciente para Lacan, né? Uma outra coisa interessante, uma ideia interessante é a gente perceber que quando essa fala do consciente ela realmente escorrega, quando essa fala ela falha, é que o inconsciente aparece. Então, nesse sentido, esse inconsciente aparecendo, esse trabalho do inconsciente, que está o tempo todo funcionando, apesar da mente consciente percebê-lo, o Lacan chamava isso de gozo, né? Então seria uma outra ideia também. Tem várias outras definições, vários outros conceitos que a gente pode abordar essa ideia de gozo, mas gozo seria exatamente esse trabalho que mostra o inconsciente funcionando, apesar do desejo consciente, apesar da fala consciente. Então, quando o consciente escorrega nos lapsos de linguagem, nos esquecimentos, em todos esses travamentos da fala comum, seria ali que o inconsciente aparece dizendo algo, né? E através desse mecanismo de gozo, que também aparece nos sintomas, ocorre um alívio dessa tensão, desse funcionamento psíquico. Ocorre aí uma expressão, né? Um colocar para fora desse inconsciente, tá bom? Então, isso seria aí uma ideia inicial. E uma outra ideia importante
é quando Lacan traz que o momento em que o desejo do ser humano, que seria uma dimensão mais instintiva, né? O momento em que um desejo se humaniza é o momento em que a criança nasce para a linguagem, né? Então, quando a criança aprende realmente essa questão do significado da linguagem, aprende a questão do falar, é aí que surge o ser humano no sentido de sua subjetividade, no sentido de um ser capaz de dar respostas diferentes, de dar respostas múltiplas aos múltiplos fatores, tá bom? Uma outra ideia aí também, só falando brevemente, seria a ideia de signo, significado e significante, né? Então a gente tem aí o significante como sendo, digamos assim, um ente aberto, como sendo um campo vazio, né? Um campo de função, onde dentro dessa função vários significados diferentes podem ser trabalhados a partir de um determinado signo, né? O Lacan ele fala de signo, e o signo tem a ideia, digamos assim, daquela palavra que surge, né? Aquela palavra que surge é um signo e ela pode ter vários significados, e isso vai ter que ser trabalhado dentro da perspectiva da análise, tá bom? E aí esse signo, esse deslize de significantes, ele pode ser um deslizar mais travado, que seria da ordem dos sintomas. Ele pode ser um deslizar que vai acontecendo com mais fluidez, com uma dimensão mais transformativa, com uma dimensão mais bem adaptativa para a questão da vida do indivíduo. Então, nesse sentido, quando ocorre um deslizar desses vários signos e significados, né, a gente tem aí uma função, digamos assim, mais saudável na compreensão da psicanálise dentro desse contexto aí do Lacan, tá bom? Então eu vou deixar aqui algumas referências de vídeos para que você possa aprofundar nessas ideias, e eu peço desculpa porque, como a nossa proposta é fazer vídeos mais curtos, acaba que algumas ideias a gente passa bem por cima, né? Mas é só para dar um gostinho aí, para que as pessoas possam se interessar e se aprofundar e começar a estudar também, né? Essas dimensões aí que envolve a questão, por exemplo, do inconsciente, a questão da linguagem, a questão dessas várias possíveis compreensões que a psicologia nos traz, tá bom? Gratidão a todos e todas, e até as próximas.